Eu gostaria de acrescentar muito pouco, né? Acho que o Fiuza falou o principal, e talvez o principal é lembrar que isso é um ato de covardia, né? Não é um ato de força. É uma estratégia muito antiga, né? Você é medíocre, você não tem condições de rebater os argumentos do adversário, né? Do oponente. E às vezes, olha só que interessante, não são nem argumentos. Às vezes o que o Fiuza faz, o que eu faço e outros, que somos alvos dessas tentativas de cancelamento, assassinato de reputação e censura, é fazer perguntas. Perguntas, né? Então eles não estão tolerando nem mais perguntas, lembrando que o jornalismo e a ciência nascem da dúvida, né? Dos questionamentos. Mas isso é um ato de covardia, incapazes de rebater argumentos ou responder as perguntas incômodas, eles preferem atacar o mensageiro, tentar calar o argumentador. É uma confissão de impotência intelectual. Qual é o problema que eu vejo? O problema que eu vejo é que não é um grupelho de anônimos que se escondem atrás de um movimento e que fica só por isso mesmo. Isso tem consequências. Nós vimos isso na tentativa do meu cancelamento, que a Gazeta teve que aguentar ali um rojão, perdendo anunciantes, né? E fez a coisa certa, porque eu não vou esquecer jamais, né? O que me disse o próprio Guilherme, né? Eu prefiro sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Então, tiro o meu chapéu para a postura fair da Gazeta, mas isso tem consequências reais. Algumas pessoas não têm a casca grossa do Fiuza, ou a independência, ou a coragem do Fiuza, para reagir da forma que ele reagiu e virar top trending do Twitter, com Somos Todos Fiuza, mais de 30, 40 mil menções e tudo. Outros não têm a mesma exposição, não têm a mesma coragem, têm mais a perder, têm um emprego ali que vai ficar ruim e sucumbem. Além disso, essa turma, esses chacais e hienas, eles estão contando com o apoio de mídia, de instituições republicanas, né? A gente sabe disso, existe um duplo padrão, uma perseguição. O Fiuza não é considerado alguém da patotinha, do clubinho, assim como eu não sou, então não sai um jornalista, ou quer dizer, da patota pelo menos, né? Isolado um ou outro desses que compram essas brigas, sim. Aí todos demonstram apoio. Mas da patotinha, dos renomados jornalistas dos grandes veículos de comunicação, não sai ninguém em defesa dele. O Barroso não está preocupado com esse tipo de coisa. Assim como ninguém se preocupou, nem na mídia, em dar destaque ao que escreveu o grupo Quebrando o Tabu, um movimento de esquerda que prega a legalização de drogas e que enalteceu Mao Tse-tung, o maior genocida da história, responsável pela morte de dezenas de milhões de pessoas. E eles escreveram uma thread em que eles reconheciam os altos e baixos e os pontos positivos. Trouxe moradia, o desemprego foi a zero, houve estabilidade política, ignorando que o desemprego era zero porque todo mundo era escravo, estabilidade política era porque qualquer crítico ou dissidente era morto, e por aí vai. Então, assim, um negócio chocante. Imagina se é um movimento como o Caneta Desesquerdadizadora enaltecendo o fascista, né? Então, assim, eu estou aqui fazendo uma concessão ao erro histórico que coloca o fascismo na direita, né? Mas para entender meu ponto, imagina se um movimento associado à direita enaltece o fascismo. Qual ia ser a reação da imprensa, das autoridades competentes? Então, esse duplo padrão é muito cansativo. E o problema disso, né, é que a coisa está contando aí com essa, no mínimo, conivência ou cumplicidade, né, de veículos importantes de comunicação. O Leandro Ruschel resumiu muito bem, né, como funciona essa espiral de assassinato de reputação. Militante lá de redação qualquer faz uma matéria difamando alguém da direita, dizendo que é produtor de fake news, que é alguém que mente, que espalha coisas perigosas para a saúde coletiva, acusa a pessoa, né, de ser isso aí, um agente de desinformação e produção de fake news. Aí uma investigação é aberta com base na matéria difamatória. E aí o militante da redação usa a existência da investigação aberta para comprovar, entre aspas, a acusação que ele fez. É um circuito fechado, onde ninguém da patotinha solta a mão de ninguém e todos se unem contra os outsiders. Eu quero mencionar aqui, só para fechar isso, uma coisa muito curiosa, né, que aconteceu também esses dias. A dona de casa
né, Bárbara, mineira, do canal Te Atualizei, ela teve o selo azul de verificação, né? Eu, há anos atrás, eu tinha feito a solicitação porque o meu amigo Silvio Navarro tinha me convencido que era importante para tentar evitar fraudes, contas. O próprio Fiuza já foi alvo disso também, né, e tudo. Mas desde então eu nunca mais pedi, e hoje em dia confesso até que eu acho que eu prefiro não ter. Mas olha que coisa curiosa, chegou a sair no Globo, em destaque no Globo, na página online do jornal, a manchete: Twitter verifica conta de blogueira bolsonarista alvo de investigação por desinformação. Eles não estão conseguindo engolir o fato de que uma dona de casa mineira furou a bolha do clubinho deles. Olha que coisa ridícula. Agora, por que isso é importante? Porque eles estão tentando criar essa história que está no Black Mirror e tudo, né? E na pandemia isso ficou muito claro. É o clubinho dos que podem existir, né? E o clubinho dos párias sociais. Eles estão tentando criar isso. Então eles não estão conseguindo lidar com o fato de que o Twitter concedeu um selo de verificação para Bárbara, que, aliás, tem mais audiência do que todos eles somados. Né? É outro fator aí de inveja também. Às vezes existem explicações mais prosaicas, mais comezinhas para os fenômenos, mais do que ideologia, né? Tipo a inveja, né? A paixão mais mesquinha de todas. Eles não lidam bem com o fato de que uma dona de casa liga uma câmera, fala aquilo que ela está analisando do cenário político e tem 10 vezes mais engajamento e audiência do que todos eles juntos. Né? Então, assim, olha que coisa curiosa, né? Então, essa patotinha, esse clubinho, jamais vai levantar a voz contra a injustiça e a tentativa de cancelamento do Fiuza. Por quê? Porque o Fiuza é visto, com todo o histórico que ele tem de serviço jornalístico prestado, né? Ele é visto, ao contrário de mim, por exemplo, que sou um outsider e nem jornalista sou. Mas o Fiuza não. Mas ele é visto pelos posicionamentos independentes e corajosos hoje que vão contra, ou no mínimo questionando, as verdades dogmáticas dessa turminha do clube, né, que não entende nem o que é ciência e jamais entenderia o que é Karl Popper. Né? Karl Popper dizia: uma das coisas mais estúpidas que já se ouviu é eu acredito na ciência. Se a ciência fosse uma questão de crença, ela seria religião. Né? Trata-se de questionar, de duvidar e verificar se há ou não dinheiro por trás de alguma causa hipotética, ou seja, conflito de interesses. Né? O cientista, assim como o jornalista, ele é um ser humano. Ele pode estar ali metido numa situação de conflito de interesses. Então é preciso sempre questionar, fazer as perguntas. Né? Essa turma não quer saber de ciência. Como o Fiuza tem feito as perguntas incômodas para os dogmas que essa turma tenta enfiar a goela abaixo, eles não saem em defesa de uma tentativa tosca de assassinato de reputação. Porque, no fundo, eles estão do lado da censura. Eles adorariam que alguém como Fiuza, que alguém como eu, fôssemos banidos das redes sociais. Não pudessem mais fazer as perguntas incômodas, que aí tudo seria tão mais tranquilo, né? Pro clubinho. Então, assim, nós estamos lidando com os fascistas que se dizem antifascistas. Esse é o fenômeno.